Nigel Farage, talvez o principal político britânico, defensor do Brexit, à época que aconteceu esse movimento político de saída do Reino Unido da União Europeia, diz que o Brexit foi um grande fracasso. Lembrando que existem outros movimentos parecidos, como o Swedexit, ou seja, a saída da Suécia da União Europeia. Notícias importantes também relacionadas ao Lula, presidente do Brasil, que embarcou em direção ao Japão e já tem reunião marcada com uma série de líderes de Estado. Vamos falar exatamente o que vai acontecer no G7, na reunião em que o Brasil foi convidado depois de 14 anos de ausência. E também a China, mais uma vez, manda representantes para a Ucrânia para conversar com o Zelensky e tentar mediar uma situação de paz. Pelo menos até o momento, o país que mais foi bem aceito pelos ucranianos foi a China. Temos também notícias importantes relacionadas à Rússia, que abandonou o Tratado sobre Forças Armadas Convencionais, que é um tratado que garante uma equivalência de armamentos entre Rússia e Estados Unidos, entre o extinto Pacto de Varsóvia e também as tropas da OTAN, mostrando mais uma vez que a questão nuclear e a questão armamentista praticamente não existe mais um acordo entre os dois países, e todas essas organizações da década de 90, que tentaram mobilizar a paz, enfim, acabaram não dando certo. E para finalizar, o Zelensky está abusado e fez um conselho de determinação para invasão, na verdade para reocupação, para retomada do território da Crimeia e principalmente Sevastopol. Lembrando que o Putin já falou que essa é a linha vermelha para o uso de armas mais fortes, leia-se armas nucleares. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira pelo preço mais competitivo, pessoal, juro para vocês, é muito baratinho, hein? Para ter acesso a conteúdos mensais, resumos, de tudo o que aconteceu no mês no Brasil, no mundo, conteúdos específicos sobre questão das Coreias, sobre questão de Mianmar, sobre a questão, enfim, do Sudão. Tudo que você possa imaginar tem na plataforma e as aulas são atualizadas semanalmente e mensalmente também. Belezinha? Link na descrição e bom curso aí para vocês, tá bom? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte, pessoal. A primeira notícia que eu acho que é importante tá ligado ao Nigel Farage. Eu lembro, galera, das minhas aulas aí, sempre que eu vou lecionar na União Europeia, eu deixo de falar um pouco sobre o Brexit, e deixo um trechinho do discurso do Nigel Farage quando ele se despediu do parlamento da União Europeia. Ele falava assim: olha, parlamentares europeus, não entendem errado. Nós, britânicos, nós não odiamos a Europa, nós odiamos a União Europeia. Nós odiamos essa ideia de políticas comuns, de uma moeda comum, de políticas migratórias, enfim, Essa ideia de ter uma corporação, um parlamento europeu, uma comissão europeia, que vai deliberar muito mais do que o nosso parlamento nacional, do que o nosso poder executivo nacional. Então, ele foi um dos principais militantes, digamos assim, da causa de saída do Reino Unido da União Europeia. A gente vê que hoje, alguns anos depois da saída, ele deu uma entrevista bem importante, falou que o Brexit foi um grande fracasso. Lembrando que ele não se mostra arrependido, tá? Ele fala, na verdade, que só foi um grande fracasso porque ele percebeu que os políticos britânicos são tão idiotas quanto os políticos do Parlamento Europeu. Então o problema para ele tá muito mais nessa questão da política, de um Estado maior, tal. Lembrando que ele é um cara bem de direita, um cara bem liberal, tá? Do que propriamente de uma organização política maior. Ou seja, a culpa é dos políticos, resumidamente. E, de fato, se a gente for pegar as consequências do Brexit, pelo menos até o momento, eu diria assim, pessoal, que os pontos positivos para a votação de saída do Reino Unido da União Europeia tá ligado à redução dos custos, com a burocracia de pertencer a um bloco gigantesco como a União Europeia, tem que ajudar países em situação de crise econômica, tem que sustentar um parlamento europeu, uma comissão europeia. Pô, você tem toda uma regulação própria de pertencer à União Europeia, você perde a sua autonomia. E também uma questão mais ligada ao nacionalismo, das leis nacionais serem superiores a leis de uma organização internacional como a União Europeia. Porém, é fato que o Reino Unido, ele dependia muito do mercado europeu, inclusive quase 50%, mais 50%. Quando você rompe um acordo de livre comércio, até mais do que isso, mas um acordo de livre comércio, a sua economia vai sentir. E para encavalar ainda mais a situação, a gente teve uma pandemia no meio do caminho e também a guerra entre Rússia e Ucrânia, que afetou demais o continente europeu. Se a gente pegar todas as economias da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o Reino Unido só tem um desempenho melhor que a Rússia. Convenhamos, tá numa situação
de guerra. A gente tem, por exemplo, o Reino Unido com greves constantes, com falta de trabalhadores, inflação próxima de 10%, e é fato que hoje, 1 em cada 5 britânicos que votaram a favor do Brexit na época estão arrependidos. E aí, você acha que o Reino Unido tem um caminho melhor sozinho ou pertencendo a essa organização? Ponto positivo de estar sozinho, um nacionalismo e uma soberania maior. Ponto negativo, você perde o mercado consumidor gigantesco, que é o mercado europeu. Lembrando que existem outros movimentos no sentido, como, por exemplo, a Suécia. O movimento pelo Swexit, né, a saída da Suécia da União Europeia, também é um movimento crescente dentro da União Europeia. Outra notícia, galera, que vale a pena a gente comentar, tá ligado à viagem que o Lula vai fazer. Na verdade, tá chegando hoje à tarde, né? No território japonês, para participar de reuniões do G7. Lembrando que o Brasil, faz parte dos BRICS, o Lula tem uma aliança interessante com os chineses, é o maior parceiro econômico, o Brasil não sancionou os russos, embora tenha mudado aí recentemente o seu discurso e colocado sim a Rússia como culpada, porém, deixando bem claro que sancionar a Rússia não é a melhor saída, nem para a Rússia e nem para o mundo, tá? Mas o discurso ele foi meio que se aproximando um pouco dos países ocidentais, em contraposição aos discursos iniciais que o próprio Lula tinha feito, né? E nessa reunião, eu diria que ele ter modulado um pouco o discurso vai ser importante para ele conseguir conversar um pouco mais sem ser coagido pelos outros países. Porque, óbvio, que dentre as questões que vão estar propostas no G7, a gente tem a questão, por exemplo, da sustentabilidade, e o Brasil hoje está sendo rechaçado, né, o Mercosul, para falar a verdade, um acordo Mercosul-União Europeia, alegando que o Brasil não preserva o Cerrado, não preserva a Amazônia, desrespeita povos originários, e poderia ser ainda mais rechaçado por conta das suas posições na guerra entre Rússia e Ucrânia. Como pontos positivos, o Lula já tem marcado reuniões, por exemplo, com Fumio Kishida do Japão, o Joko Widodo da Indonésia, Macron da França, Olaf Scholz da Alemanha, o Pham Minh Chinh do Vietnã e próprio Antônio Guterres da ONU. Ou seja, reuniões bilaterais, e também pode ser com Índia, tal, né? Aliás, com outros países aí, muito possivelmente também vão acontecer na reunião do G7. Possíveis acordos podem ser gerados, né, acordos bilaterais, e acho que é importante o Brasil se posicionar nesse contexto da nova ordem mundial, sem esquecer que a China é o nosso maior parceiro econômico e que nós somos um país emergente, tá? E que a própria União Europeia vem boicotando o acordo Mercosul-União Europeia, e convenhamos, talvez se o Brasil não fosse visto pelos europeus como uma ex-colônia, como um país aí mais subordinado, esse acordo já tivesse sido gerado, tá? Dentro da reunião do G7, a gente vai ter alguns temas sendo debatidos, tá? Por exemplo, junto contra múltiplas crises, esforços para um meio ambiente resiliente e sustentável e rumo a um mundo pacífico, estável e próspero. Gary, entendo eu que vai ser basicamente discutir a questão da preservação ambiental e também a questão da guerra na Ucrânia e a superação da crise econômica. Vale lembrar que a Itália, da Giorgia Meloni, que é um dos países, né, que vão participar da reunião, deixou bem claro que nesse momento a Itália está muito mais preocupada em se fortalecer com o bloco ocidental do que fazer concessões, parcerias com o Oriente. Inclusive a Itália, que em 2019 tinha fechado um acordo para fazer parte da nova Rota da Seda, investimentos chineses na infraestrutura tal, e criando uma situação de dívida com a China, a Giorgia Meloni deixou bem claro, se for para o bem do bloco ocidental, a gente rompe com a nova Rota da Seda. A gente rompe com a nova Rota da Seda, deixando clara a postura da Itália pró-Ocidente. Outra notícia que vale a pena a gente comentar, tá ligado, pessoal, a uma reunião que a China fez com os ucranianos. Mais uma vez, né, o Zelensky ele vai receber uma comitiva, alguns participantes da China, para tentar discutir ali novos pontos acerca da guerra, da resolução da guerra. A China falou que não vai deixar de apoiar os russos, e interessante, não vai deixar de apoiar também os ucranianos, para ajuda, recuperação econômica e tal. A China está tentando se colocar como uma posição de neutralidade, nesse conflito, embora convenhamos, a gente sabe muito mais pró-Rússia, né? Mas está tentando se colocar numa posição de neutralidade nesse conflito. Acho que é interessante, a gente não teve mais notícias de quais vão ser as novas propostas, porque foi necessário mais uma comitiva para conversar com o Zelensky, será que houve algum acordo? Não sabemos, mas é uma reunião que de fato chama atenção. E para finalizar, galera, duas notícias que estão infelizmente conectadas. Primeiro, a Rússia, ela anunciou a sua saída do Tratado de Forças Armadas Convencionais, um tratado que tinha sido assinado lá no início da década de 90 e que, na prática, prometia que tanto as tropas da OTAN como as tropas do Pacto de Varsóvia, que nem existe mais, né? Mas lê-se tropas da Rússia, precisariam estar em equivalência de números.
tanto, por exemplo, em número de tanques, blindados, artilharia pesada, aviões e helicópteros de combate. Então, desde quando tem o Oceano Atlântico, ou seja, a Europa Ocidental, até os Montes Urais, que é o relevo da Rússia, que limita o que a gente considera como Rússia europeia, ou seja, Europa, vai ter que ter o mesmo número de equipamentos militares, tanto da OTAN como do Pacto de Varsóvia, ou hoje, claro, da Rússia, já que o Pacto de Varsóvia não existe mais. Lembrando que esse acordo, e aliás uma série de acordos já foram encerrados, né, nessa proposta. O próprio acordo New START, por exemplo, assinado entre Rússia e Estados Unidos, de uma fiscalização mútua de armamentos, a Rússia saiu, considerando que nesse momento a Rússia, sendo sancionada, não pode fiscalizar armamentos americanos. Por que os Estados Unidos poderia fiscalizar armamentos da Rússia? E mais, a Rússia considera que Reino Unido e França também são inimigos. Quando a Rússia fiscaliza armamentos dos Estados Unidos, ela não tem informações sobre armamentos britânicos e franceses, que também têm armas nucleares. Mas quando os Estados Unidos fiscaliza as armas da Rússia, França e Inglaterra, né, França e Reino Unido, têm acesso a essas informações. Então saiu do Tratado Novo START pelas sanções que são aplicadas à Rússia e saiu também desse tratado. Lembrando, pessoal, que na verdade esse tratado já estava meio mal das pernas, tá? A gente teve, por exemplo, em 2007, o Putin suspendendo a Rússia desse tratado, porque na época os Estados Unidos, na época ainda era o finalzinho, né, do governo Bush, discutiu a instalação de uma bateria de mísseis antiaéreo bem próximo do leste europeu das fronteiras da Rússia. Lembrando que na década de 90, qual que era o papo? Olha, fim da Guerra Fria, a gente tem, né, o Gorbachev, galera, fazendo uma reunião com os países ocidentais, olha, aqui, ó, leste europeu fica mais influência da Rússia, a Europa Ocidental mais influência do Ocidente, né, dos Estados Unidos, e a gente não vai invadir as outras posições. Só que a década de 90, com uma Rússia fraca, com Boris Yeltsin, crise econômica, crise geopolítica, a OTAN, a União Europeia, todos eles se aproximaram das fronteiras da Rússia. E a Rússia, depois do governo Putin, principalmente, né, com o resgate do nacionalismo, com o crescimento econômico baseado na exportação de gás, de petróleo, conseguiu reconquistar o seu protagonismo geopolítico e por isso começou a perceber que Letônia, Lituânia, Estônia, Romênia, Bulgária, galera, todos esses países indo para o bloco ocidental, incomodava. Pô, a Ucrânia, que está na fronteira, também começou, claro, a incomodar. Então, em 2007, o Putin, ele já tinha saído, né, na verdade, suspendido a Rússia, e em 2015 ele simplesmente parou de frequentar as reuniões, achando que não tinha mais sentido participar disso. A Duma, que é o parlamento da Rússia, votou ontem a suspensão da Rússia, que tem que ser ratificado pelo Putin. Só que foi o Putin que mudou a proposta de lei, né? Então acho que, claro, ele vai ratificar. Alegando que, nesse momento, Estados Unidos e União Europeia estão tão obcecados com uma ordem unipolar que expandiram a OTAN, colocando armas nas vizinhanças da Rússia e ameaçando a soberania da Rússia. Ou seja, dá um indicativo que as leis, né? Toda essa convenção de ordens internacionais, G20, New START, tratados nucleares, tá indo por água abaixo, é um momento super importante da geopolítica internacional. E para finalizar, galera, a gente teve o Zelensky criando uma comitiva, um conselho, para a reincorporação da Crimeia e principalmente de Sevastopol, o porto, a região mais importante da Crimeia. Pessoal, base militar, né, base marítima, tal, é um porto super relevante para ter acesso ao Mar Negro e, consequentemente, ao Mar Mediterrâneo. Vai lembrar que a Rússia, ela invadiu a Crimeia em 2013, 2014, realizou um plebiscito que não é reconhecido pela comunidade internacional e estabeleceu que a Crimeia tem que pertencer aos russos, tá? Só que dentro dessa proposta, a Ucrânia, claro, não reconhece, né, essa votação como legítima, os países ocidentais não reconhecem. À época, a Rússia, inclusive, foi expulsa do G8, de organizações, sofreu sanções, e é um ponto sensível nacionalista para o Zelensky. Ele fala em todo o discurso, e acho que a criação do Conselho deixa mais que claro isso, né, que a Ucrânia vai reconquistar a Crimeia. Há um medo em relação a isso, por quê? Porque também é um ponto sensível para o Putin. O Putin, quando ele invadiu a Crimeia e conquistou a Crimeia em 2013, 2014, é fato que isso contou muito para o nacionalismo da Rússia. Pô, galera, a criação da ponte entre Crimeia e Rússia é uma vitória da Rússia, é uma expansão geopolítica da Rússia depois de uma década de 90 fracassada dos russos, percebe? Então é quase como um marco a conquista da Crimeia. O Putin já deixou bem claro que não aceitará e que, inclusive, o ataque à Crimeia é o que ele considera como a linha vermelha, a linha que não deve ser ultrapassada, dando a entender, mais uma vez, pelas próprias declarações do Putin, que caso a Ucrânia faça algum tipo de ataque, alguma ofensiva na Crimeia, a resposta pode ser de todo jeito, inclusive, claro, com a ameaça nuclear.
com a saída desses acordos, enfim, não acho que vai ter uso, tá? Mas acho que é uma maneira de assustar o Ocidente, para que o Ocidente pare de mandar caças, munições, equipamentos. E aí, pessoal, será que vai dar certo? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.